Oi, gente, já estou aqui ao vivo, aguardando você. Deixa eu colocar uma musiquinha aqui. Vamos aguardar só um pouquinho. Ai, 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 que bom estar aqui com vocês, gente. Faz um tempinho, né? Que eu não venho aqui falar com vocês. Eu acredito que depois do acidente é a minha primeira vez. Estamos aí em conversa pelo Stories, rapidinho, coloca alguma coisa, mas é a primeira vez depois do acidente, depois da situação, hein? Talvez você me viu aí o rostinho bem inchadinho, né? Olha só, ainda tem a cicatriz. Que bom que você está entrando. Vou aguardar aí os outros. Vou colocar o novo aqui. Quando te só esperando você. Oi, Elisângela. Obrigada, minha amiga, por você ter vindo, viu? Que bom que vocês estão entrando aí. Jéssica Xavier, minha amiguinha querida, saudade de você, viu? Oi, Xoxó. Esses são os apelidos, né? Que bom, Mari, que você tá aí com a gente, viu? Que bom que Vanessa já está aí conosco também. Gente, esse assunto é muito importante nós falarmos, viu? Deus sabe muito bem o que eu passei. Os meus amigos que acompanharam aí. Todos vocês, né, que estiveram juntinho aí, me dando força, foi bem difícil. Então, esse assunto, gente, imprudência, né, é muito importante de ser falado. E nós teremos aqui nessa noite, gente, uma profissional de psicologia do trânsito para ter mais propriedade para falar, até mesmo ela conscientizarmos, né? Nós precisamos dessa conscientização, tá? Desse cuidado. E às vezes as pessoas elas se preocupam apenas consigo e acaba esquecendo do outro, certo? Então, segura aí, fica aí com a gente. E eu vou pedir para que você também divulgue, tá bom? Então, compartilha, chama o pessoal para ouvir aqui. A nossa querida Vanessa é lá de Foz do Iguaçu. Olha que legal estar aqui com a gente. Lembrando que eu já tenho uma outra live, tá? Para falar, para fazer com o Tiago Lopes. E ele vai estar aqui com a gente, falando também sobre exercício físico. Então, durante esses dias aí, nós estaremos juntos, tá bom? Então, que bom que eu estou de volta. É uma satisfação estar aqui com vocês. Eu espero que vocês tenham sentido falta de mim. Tá bom? Vamos lá. Eu vou chamar a Vanessa, tá bom? Para nós começarmos. E depois nós iremos compartilhar. E você pode assistir depois, tá certo? Vamos lá. Eu vou fazer a ligação aqui. Oi, 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 Vanessa. tudo bem? Tudo bem? Gente, Vanessa tem feito um trabalho fantástico aí no Instagram também. Eu tenho acompanhado os trabalhos dela, né? Os vídeos. E é muito importante, gente, esse assunto
né, da conscientização, né, para que a cada dia mais e mais possamos também contribuir com o outro, né? É de suma importância. E de fato, para mim foi muito difícil, porque no momento do acidente, todos já sabem aqui da minha situação, eu compartilhei com vocês, né? Foi bem difícil porque eu não estava fora do meu lugar, certo? Eu piloto, eu estava na via certinho e um carro, infelizmente, veio rapidamente e aí buzinava, buzinava, e eu não conseguia compreender. Eu falava, não, mas espera aí, o que que ele está esperando, né, que eu faça? Eu não tenho espaço nem, né, para nenhum dos lados. E eu só vi no momento que ele ultrapassou e me fechou, né? E, gente, foi bem difícil mesmo. Vocês acompanharam aí, né? Até pelas fotos, vocês perceberam que foi uma queda, foi um acidente gravíssimo e que Deus, com a sua bondade e misericórdia, mudou o diagnóstico. A verdade foi essa, né? Como eu não me recordo, né? Mas o meu capacete, por ele estar bem folgado aqui, que é algo que é importante também ressaltar, né? A gente precisa ter esse cuidado também. Ele acabou saindo. Então, olha, a pancada foi toda na minha cabeça. E eu louvo a Deus, não só na minha cabeça, mas, né, nos membros também. Eu sofri muitas dores, mas eu louvo a Deus porque ele me ajudou muito, gente. Então, esse assunto é de suma importância nós reforçarmos. Se você vai para o trânsito, você precisa aprender a cuidar do outro. Não se preocupar somente em si. Às vezes a sua pressa não vai resolver, né? O seu estresse, a sua agonia, a sua ansiedade. E a nossa querida Vanessa, né? A doutora Vanessa está aí também para falar para nós desses cuidados. E eu tenho certeza que a psicologia do trânsito, né, Vanessa, é muito importante, né? Porque ela vai estar aí reforçando, né, esses cuidados que nós devemos ter. Sim, certamente. Hoje em dia a gente não fala mais só em avaliação, a gente fala sobre acompanhamento desse motorista mesmo, desse condutor, porque justamente a gente precisa falar sobre a psicoeducação. Ela está mais urgente do que nunca, porque ela serve tanto para esse momento de pandemia que a gente está vivendo, para que as pessoas consigam se importar com o outro, levando a empatia, Sim. né? E usar corretamente os apetrechos que hoje são necessários e que o psicoeducação também vai ajudar a gente aí no trânsito nesse sentido, de conseguir ter uma previsão para que você realmente possa ter esse cuidado. Ninguém dirige por ninguém, é o que eu já costumo falar, mas a gente realmente tomando alguns cuidados antes é que a gente vai conseguir ter essa proteção aí, que não foi o que ocorreu no teu caso, infelizmente, né? Teve uma Verdade. proteção muito maior e divina, mas que não foi com relação ao outro condutor. Uhum, sim. E, Vanessa, você gostaria de se apresentar e fala um pouquinho sobre o seu trabalho? Que bom, eu já cheguei aqui já querendo, né, desabafar a minha angústia. E para mim, de fato, gente, nossa, esse assunto mexe muito comigo, sabe? Porque eu literalmente, né, estou ainda no trânsito, eu não deixei de pilotar por isso, mas eu me preocupo muito quando eu ouço muitas amigas que sofreram também essa mesma situação e que não conseguem, né? E eu preciso fazer sempre, Vanessa, esse trabalho, entendeu? Esse trabalho em minha mente, desfazer esses pensamentos. Então, para mim, gente, tem sido assim muito difícil. Então, além da moto, eu utilizo também a bicicleta. Gente, tem muitas situações que eu vejo assim, passando bem fininho.
Então eu quero, Vanessa, por favor, que você reforce. Primeiro se apresente para a gente, né? Por favor, fale um pouquinho aí desse trabalho e depois vamos continuar reforçando sobre esse assunto que é de suma importância. E você que nos assiste, eu quero que, por favor, você curta aí, aperte no coraçãozinho, tá bom? Envia, olha, os nossos amigos, que bom que vocês estão aí, gente, que bom. É muito bom tê-los. Ó, fui recebida muito bem de volta, viu? Que sempre eu estou fazendo as lives aqui, vocês estão sempre me acompanhando e eu fico muito feliz, tá bom? Então continua aí, esse assunto é muito importante. E agora, com você, Vanessa, pode falar. Bom, primeiramente, boa noite a todos e todas. Eu também acabo engrenando aí no assunto, porque a gente coloca essa bola aí na frente de tudo. Acho que não é de hoje que essa batalha está acontecendo, né? Você já na tua formação levantou os olhos para isso, e principalmente depois de passar por uma situação como essa. Mas eu, por sorte, não tive nenhum momento desses. Na verdade, eu, durante a graduação, tive a experiência de estar trabalhando em uma clínica como recepcionista e mais tarde fui me interessando. Fui intérprete de Libras na minha cidade, aqui Foz do Iguaçu, com as provas do Detran, porque foi quando percebemos que não tinha inclusão. Na cidade não tinha uma pessoa que fizesse a interpretação, né? Por isso que eu justamente dou sempre o meu oi, oi, meu olá, com algum Que sinal legal. para mim, Assim, porque é né, muito Vanessa? especial. Oi, isso mesmo. E aí tem o meu canal, eu tenho aqui no Instagram, arroba psicóloga Vanessa Monte, também tem no meu YouTube. E já quero deixar aqui um convite especial, que Maio Amarela a gente já pode ter mais uma parceria e estar conversando um pouco mais, porque eu faço uma semana especial de trânsito, falando sobre tudo um pouco, mas aí eu vou construindo conhecimento em camadas para que a gente possa entender que não é só o psicólogo, mas é o instrutor, é o policial, é a mãe, é o Verdade. vizinho, é o irmão, que a gente vai estar conseguindo trazer para esse lado da força, digamos assim, tá bem? E hoje eu trabalho então com psicologia do trânsito, eu faço avaliação psicológica para primeira habilitação, para EAR, para que são os Ubers, motoristas profissionais, né? Reabilitação. Também trabalho em consultório com a parte do medo de dirigir, porque algumas pessoas, Sim. por alguma experiência traumática, elas se afastam do trânsito ou nem mesmo Uhum. conseguem entrar no papel de condutor. Mas por mais que a gente não participe como condutor, no final todo mundo é pedestre. Então a gente precisa conseguir Verdade. conviver e conciliar isso, para que não se torne algo que a pessoa não consiga sair de casa, tenha problema nos seus relacionamentos. Porque às vezes quem pensa, eu vou dirigir. Tá, mas o que aconteceu antes? Como é que foi a sua construção sobre o que é ser motorista, né? E aí essa é a velha e clássica, a gente conversa com as crianças, brinca com elas, ensina a atravessar a rua na faixa. E hoje em dia, por que que ninguém está atravessando? O que está acontecendo, né? Então é Sim. sobre isso. Então, aí também trabalho voluntariamente no Conselho de Psicologia aqui do Paraná. Temos a gestão aqui em Foz. E nesse momento de pandemia, ninguém esperava ter uma gestão dessa forma, mas é o que temos aí. E os desafios não são poucos. No trânsito, a gente encontra desafios. E hoje, mais do que nunca, acho que eu estou lidando com o momento que eu peço resiliência dos meus candidatos e eu estou exigindo mais resiliência também de mim nesse cenário que está cada vez menos valorizando o profissional motorista, o profissional que trabalha com a instrução, então com a avaliação. Esse é o momento que, no Brasil, a gente está tendo algumas desconstruções. E aí eu venho aqui conversar para que a gente possa dar o devido olhar e valorizar, porque escutar relatos como o seu é que realmente faz eu poder levantar e dizer, não, eu quero fazer algo diferente. Ai, que bom. E a minha fala, eu acredito que reforce, né? Tudo aquilo que você tem aí estudado, que você tem vivenciado. E, de fato, gente, eu fico imaginando, eu fico pensando nas pessoas que agora cria esse bloqueio, esse certo bloqueio. Aquele que comprou, que sonhou com sua carteira, né? Que estava ali
dirigindo corretamente e que sofre, né, pela imprudência do outro, né? E essa psicologia, Vanessa, como você falou, doutora Vanessa, deixa eu mudar aqui minha fala. Chame de Realmente. você, por favor. Eu sou especialista e estou aqui, a gente é igual, parceria sempre. Ótimo, ótimo. Mas então, Vanessa, essa importância da conscientização, né, frente ao controle emocional, de entendermos que muitas vezes nós não estamos bem, que não podemos, né, seguir no trânsito, nós temos essa empatia, como foi bem colocado aqui por ti, e o que eu vejo que existe um certo preconceito e além disso é um orgulho próprio, né, das pessoas, porque acaba que um exemplo, vou citar um exemplo, alguém na minha família que falece, eu tenho que ter essa autoanálise, fazer essa autoanálise e entender que eu não tenho condições suficientes, né, para conduzir, né, um automóvel. Eu preciso me conscientizar que eu preciso de outra pessoa. E é aí que entra, né, essa empatia. É aí que entra também esse respeito até mesmo por você, né, pelo seu estado naquele momento. Você conhece alguma situação referente a essa, né? Qual é o conselho que você daria para nós nesse momento? Essa conscientização de entender o limite, né? Se eu não estou bem, eu vou respeitar e vou pedir então para que o outro, gente, são tantos transportes, né? A gente pode chamar o táxi, nós podemos chamar o Uber, mas por que desse descontrole emocional, essa vontade muitas vezes, né, de querer ir, né, o desespero. Então, são esses controles, gente, que nós precisamos ter. Nós precisamos trabalhar isso até na nossa mente. Sim. A psicologia, por que que ela foi se apropriando dessa discussão toda? Porque nós vamos sempre conversar sobre o emocional da pessoa. Isso E quando a mesmo. gente começa a ter esse contato, esse autoconhecimento, a gente começa a entender os nossos limites. E aí é que a gente Verdade. acaba tendo a percepção. Então, desde a pessoa que faz a meditação sozinha ou que faça a terapia, ela possa ter esse autoconhecimento de quando ela não está bem. Porque às vezes Sim, pode não ser somente, fui numa festa, tomei bebida alcoólica, pedi o motorista da vez. Mas também, por exemplo, teve essa situação de alguém falecer, a pessoa está tremendo, está pensando naquela dor que ela está sentindo no momento, sim, ou que seja apenas um sono, se você acabou de acordar repentinamente, porque precisa ir até algum lugar, acontecer alguma coisa, você vai ser a pessoa que vai socorrer, mas você também não pode se colocar em risco, né? Então, mesmo uma verdade. sonolência, ela também afeta o nosso ato de dirigir. Por isso que algumas medicações até são contraindicadas à direção veicular. Então, quando a gente começa a ter esse autoconhecimento, e também precisamos fazer a revisão constante. Mas como assim constante? Qual seria a periodicidade, então? Na verdade, ela é quase que diária. Toda vez que a gente vai pegar uma chave de carro, a chave de uma moto, nós deveríamos nos perguntar: será que eu estou bem? Então, uma das Sim, coisas que eu costumo fazer assim, peguei a chave do carro, eu penso, será que eu preciso ir no banheiro? É uma coisa tão mínima, mas se você parar para pensar, eu não sei o que vai acontecer, quanto tempo vai levar, e se isso acontecer eu mesmo. precisar desviar o caminho, e você tá lá, apertada, com vontade de fazer um xixi, que é uma coisa tão normal, não, você não vai conseguir se concentrar completamente. Então, e também algumas coisas dizem, alguns estudos dizem que acidentes acabam tendo a explosão da bexiga. Então, desde que eu li isso, eu também falo, não, deixa eu passar no banheiro, fazer uma geral e daí depois eu vou dirigir. Porque é aquela velha de quando a gente está saindo de casa. Pegou o casaco? Pegou o lanchinho? Tá indo para a escola? Tá vendo o horário? Por que que a gente parou de fazer isso com o trânsito? Não é porque ele tá aí todo dia que a gente vai descuidar. Uhum, verdade, com certeza. Vanessa, diante da sua prática aí, quais são as práticas frequentes
né? Aquelas que são mais frequentes, que você poderia citar aqui para nós, e até para a gente fazer essa comparação se isso tem acontecido, né, em nossos dias também. Práticas com relação ao que? Acho que eu não consegui entender muito bem a pergunta, desculpa. As imprudências, Sim. práticas imprudentes. A imprudência, ela está assim, muito associada ao estresse e à pressa. Se você parar para pensar hoje, muitos condutores estão querendo ser mais rápidos, porque eles viraram entregadores, viraram Verdade. Uber. Então, eles sabem Uhum. que o semáforo do lado tem um amarelo que fica um pouquinho mais demorado, então ele sai antes. Não é incomum, se você parar no começo da faixa, né? Ver vários motociclistas atravessando no amarelo do outro. Ele já está se adiantando, porque o tempo é dinheiro naquela velha conversa, Uhum. mas principalmente porque estamos banalizando o ato de dirigir. A entrega é mais importante. Aquele condutor esqueceu totalmente que a vida dele é mais importante. Se ele mesmo se machucar, ele não vai poder trabalhar os outros dias. Então, eu acho que uma das práticas mais corriqueiras que tem acontecido da imprudência é a pressa. E a pressa, ela se mostra fisicamente nessa correria, mas Uhum. emocionalmente, o que eu percebo? A ansiedade associada, o estresse Sim. associado, o medo do dinheiro que hoje em dia as pessoas estão colocando em frente, ao invés de pensar outras estratégias de economia, não só de como conseguir fazer uma extra, né? Mas isso está colocando tanto peso sobre o corpo das pessoas que elas acabam fazendo essa imprudência. E o pensamento acelerado da ansiedade, ele atrapalha não só a nossa fala, só o nosso sono, mas ele atrapalha o dia a dia inteiro. Você gostaria de estar o Uhum. tempo inteiro a um passo à frente. Então, associando essas duas coisas, é que a gente precisa tomar um cuidado. Então, quando eu encontro o perfil de um motorista que tem a ansiedade exacerbada e a questão de falta de limite com o controle com as leis e normas, essas duas coisas combinadas praticamente já diz 2 mais 2 igual a imprudência. Porque realmente é o perfil, você começa a perceber como aquela pessoa emocionalmente não consegue fazer o autocontato, não consegue fazer esse controle emocional e ela acaba descontando no trânsito porque ela está ali envolvida tanto nos problemas que ela não está olhando para o outro. Então, o que dizer para as pessoas que não sabem controlar esse medo, né, no trânsito? Eu posso citar um exemplo. Tem situações, no meu caso mesmo, né? Se eu não fizesse esse trabalho, né, na minha mente, para que eu continuasse tranquilamente, eu já tive não só um acidente, eu já tive dois acidentes, né? O primeiro, infelizmente, a moça usava o celular no momento e ela, né, ficou ali desatenta, desconcentrou no momento e acabou acelerando bastante o carro e infelizmente bateu no fundo da minha moto e eu acabei, e graças a Deus também não foi um acidente grave, mas que mudou o diagnóstico. Eu fico muito feliz quando eu conto isso e ao mesmo tempo eu me preocupo muito, né, com várias situações que eu ouço, né, e até mesmo vejo aqui situações de amigos, né, que sofreram certos acidentes assim, e talvez a gente olhe e fale, ah, foi grave, não foi grave, e que sofreram e estão vivendo e passando por sequelas até hoje, né? Então, assim, quando eu olho para mim, isso me dá até uma emoção por imaginar o cuidado mesmo, né, que Deus teve, porque a forma que foi os acidentes e tal poderia ter sequelas gravíssimas, certo? E existem muitas pessoas que estão sofrendo demais, porque querem dirigir
e não conseguem devido ter sofrido, né, esse acidente e terem passado por essa experiência, né? E nós entendemos que cada um de nós temos uma condição, certo? Uma condição diferente, né? De pensar, de lidar, de enfrentamento, né? De resiliência. Então, Vanessa, eu gostaria que você falasse um pouquinho para essas pessoas. Talvez nós estamos aqui, eu não sei se a sua conexão tá Aí, boa? voltou. Sim, Voltou. voltou. Que bom. Então, fala para nós aí, por favor, de como controlar, né, esse medo, essa, essa vontade, né, essa ansiedade, na verdade. Existem muitas pessoas que têm esse medo, sente vontade para o trânsito e acaba, infelizmente, não desenvolve. Então, fala pra gente um pouquinho. Deixa eu ver aqui a internet. A minha internet. Gente, vocês conseguem me ouvir aí? Vanessa saiu, deixa eu voltar aqui. Ah, a Viviane está aí. Oi, Vivi, que bom tê-la aqui na nossa live. Danilo, seja bem-vindo. Oi, Mônica, que bom que você está aí. Gente, eu vou só esperar, viu, Vanessa, seu ok, para mim colocar você novamente aqui. E eu gostaria de agradecer a presença de todos aí em nossa live. É um assunto muito importante. Se você gosta de correr, por favor, aquieta seu coração, tá bom? Corre sem o carro, tá bom? E começa a dirigir somente o limite necessário, pensando no outro, tendo empatia, tá certo? Então, vamos continuar esse bate-papo, que tem sido assim bastante produtivo. Eu vou ver aqui se já voltou. Deixa eu te chamar aqui novamente, Vanessa. Peraí. Ai, Ei, voltou. voltando. Não, imagina. Então, a Viu, pergunta é Vanessa? sobre Sobre o medo. o medo. Isso. O medo de dirigir, ele precisa ser enfrentado com algumas estratégias. E a gente precisa ir dessensibilizando aos poucos, para que a pessoa possa ir, primeiro, conseguir entrar no carro, se ela está como condutora, que ela acabou não conseguindo mais nem fazer isso, né? Então a gente precisa ir dessensibilizando. Ela entra no carro, dá a partida, vai por caminhos mais conhecidos. E nesse momento também é muito legal a gente ter a parceria com um instrutor, o carro adequado para ter a segurança novamente até que a pessoa consiga estar saindo com o seu veículo sozinha. Então, assim, é uma parceria do trabalho do psicólogo com o instrutor de trânsito ou psicólogos que tenham esse curso e também tenham como fazer esse trabalho. Porque a gente vai lidando com questões emocionais, não só do ato que aconteceu, do impacto, sabe? A gente acaba Sim, percebendo que as pessoas têm uma sensação, um perfil controlador do ambiente. E no trânsito a gente não consegue controlar o ambiente, a gente consegue controlar o nosso ambiente, que é naquele momento o veículo, que seja a moto, que seja o carro, eu posso garantir o meu silêncio. Eu posso garantir que as crianças atrás não vão me atrapalhar, mas eu não vou garantir que o outro vai sair no momento certo. Então, por isso, algumas coisas como a distância de segmento, elas conseguem nos ajudar e principalmente conseguir trazer para esse sujeito o entendimento da questão do controle, que ele é uma coisa que a gente pode lidar com as possibilidades, mas não vamos ter o controle, né? Mas sim, manter sempre a questão de segurança em primeiro lugar e estar trabalhando com esse perfil da pessoa. E mais do que nunca, sempre ter um horário organizado, uma escala organizada, para que aquela pessoa conheça o seu trajeto muito facilmente, porque ela precisa ganhar outra vez o desempenho motor muito mais facilmente, que é conseguir confiar automaticamente sem ter que olhar
para o câmbio, você tem que olhar para os pés, você tem que olhar para isso, entendeu? Sim. Para que ela possa voltar a sua atenção para aquilo que está fora. Você comentando sobre a questão da pessoa que estava dirigindo com o celular, algumas pessoas costumam falar que eu faço 2, 3, 4, 5 coisas ao mesmo tempo. Nessa pandemia, então, Meu fico Deus. no celular, assisto uma aula, bota a roupa para lavar e tem o cachorro latindo ali e a criança tô de olho porque ela tá brincando não sei aonde. E aí eu pergunto, na verdade, as pessoas desconhecem que no trânsito elas também já têm 5, 4, 6 coisas ao mesmo tempo. É o pedestre, é a faixa de Uhum. segurança que está ali do lado, é o ônibus que está passando, é o ciclista que está no outro lado, é o barulho de trás, é os espelhos que você tem que estar verificando. Esses já são estímulos o suficiente. E o celular por si só, ele é um aplicativo de muitas tarefas. Ele recebe ligação, ele manda mensagem, ele tira foto, enfim, um zilhão de coisas que todo mundo aqui conhece. Então, como é que eu vou pegar esse universo que tem milhares de estímulos e vou pegar mais um universo na palma da minha mão com zilhões de estímulos e juntar os dois? O ser humano não foi preparado para conseguir alcançar a velocidade de 60, de 80, de 110. Nós precisamos de recursos físicos, que é o avião, que é a moto, que é o carro. Porque então nós já fazemos um esforço para que a nossa atenção, a nossa inteligência, para que a nossa memória já trabalhe para tudo isso. Mas colocar mais uma coisa nessa conta é muito arriscado. Por isso que é contraindicado. E algumas pessoas não entendem por quê. Porque na cabeça delas, elas acham que fazem 3, 4, 5 coisas ao mesmo tempo. Então, o conselho nós poderíamos falar sobre a terapia é de suma importância, né? Antes, e essa prática, né, Vanessa? Eu acho que a prática também é de suma importância, né? Existem pessoas que querem dirigir, mas não querem praticar. Então, aí faz a autoescola e precisa dar continuidade nessa prática, não é verdade? Sim, exatamente. E antes, e como todo jogo, nós temos fases. Por que que nós temos fases Sim. de engatinhar, nós temos fases de caminhar, nós temos fases de correr? Um corredor profissional corre todos os dias, para que ele possa chegar no dia do seu exercício, de fato, da corrida, e dar o seu melhor. Mas ele pratica aquilo, ele conhece o seu corpo, como é que o carro vai responder. Aí também Verdade. está a importância. Antes de partir para uma BR, eu preciso ter a prática do quintal, eu preciso ter a prática do garagem, eu preciso ter tirado o carro na volta da quadra, para daí O então ter a estacionamento. confiança de ir mais para frente, porque é um nível mais avançado. A gente precisa entender como é que isso funciona. Tem pessoas que enxergam de noite, tem pessoas que não enxergam de noite. São as limitações. Mas o problema, às vezes, que eu vejo é que o ser humano não aceita Hum. o seu desgaste natural. Nós Sim. alcançamos aos 18 anos o ápice, é uma delícia, né? Podemos tudo, temos o auge da adolescência, o trabalho. Mas depois disso, a sabedoria cresce, o corpo diminui se a gente não cuida. E é a mesma coisa. Então, eu alcanço várias possibilidades naquele momento enquanto condutor de primeira habilitação, mas eu preciso estabilizar o meu aprendizado e entender que com o tempo eu posso me defasar fisicamente, mas que a minha sabedoria vai se sobrepor a isso. Que é a paciência, a calma, a estratégia, a organização, a rotina, o roteiro da viagem para poder ser mais segura. E a importância também da parte teórica, né? É de suma importância. Eu vejo aí as pessoas querendo só comprar, né, a habilitação. E eu acredito que essa mudança que houve, né, da biometria, foi de suma importância também para que não existisse essa fraude e até dificultasse, né, mais esse acesso. Então, algo interessante. As pessoas querem tudo facilmente.
e não pensam, quando se coloca a gente, a empatia, nossa, essa palavra é muito forte e é muito importante, porque quando você começa a pensar no outro, esse cuidado, ele vai existir automaticamente, né? Então, você precisa focar nessa parte teórica também, assistir suas aulas, tá bom? Fazer os seus testes necessários. Às vezes, quem passa no psicoteste, que é algo que eu queria que você falasse um pouquinho, né? Fala assim, então eu tô bem, já tô tranquilo, né? Eu não sou louco, eu posso pegar o trânsito tranquilamente. Mas, assim, fala um pouquinho pra gente, Vanessa, por favor, da importância do psicoteste. Sim. Aqui no Paraná tem diferenças para como vocês falam aí. A gente já está falando que ele é uma avaliação psicológica, né? A gente fala que ele é Ah, uma sim. avaliação da pessoa como um todo. Porque eu não sei, até você me conta como é que é aí, mas aqui eu faço uma bateria de 6 testes. Na verdade, as pessoas acham que o meu trabalho é só teste, mas não é. Aí vem a importância do meu trabalho teórico junto. A gente faz a Sim, avaliação a de 3 tipos de conscientização. atenção e aí a gente tem a atenção alternada, concentrada, dividida, temos memória de curto prazo, o teste de inteligência e personalidade. E todos eles são feitos no momento de avaliação coletiva e uma avaliação individual também. E, se necessário, a gente dá continuidade em avaliações individuais de reteste, que é o que a gente chama aqui. Mas as pessoas precisam entender que no momento que elas se propõem a ser condutores, elas estão dando o primeiro passo, que é, eu escolhi ser condutor, então eu vou fazer o primeiro passo é a avaliação psicológica e o exame médico. O segundo passo é aprender as aulas teóricas. O terceiro Sim. passo é conseguir a aprovação nas aulas teóricas. E aí você vai vendo a escadinha se desenvolver. Para então nós temos a carteira de habilitação provisória. Ainda é provisória, ou Verdade. seja, não é nem É a um teste. definitiva. Exatamente. As pessoas adquiriram esse imediatismo com relação às facilidades da tecnologia, que elas estão achando que tudo é assim. Namorar nunca foi Simples. assim. Namorar É a gente falava verdade. antigamente que, minha nossa, ele viu um ombro, ele viu uma perna, um tornozelo, olha só. E hoje em dia as pessoas já querem partir para o casamento, elas já querem fazer tudo de uma vez. Tudo bem. É O verdade. seu ritmo emocional tá aí, ok. Seja feliz. Mas não podemos apressar algumas coisas. Elas são desenvolvidas. O conhecimento é desenvolvido, a maturidade é desenvolvida e a habilidade para dirigir também. Quando você é aprovado na avaliação psicológica, significa que, ótimo, você está no mínimo para conseguir dar continuidade nos seus conhecimentos a partir de agora. E aí a pessoa vai continuar se construindo, que nunca para. Eu adoro a minha linha existencialista. Então, o ser humano se transforma a cada minuto até o último suspiro antes da morte. Então, não tem como dizer que não, mas é a mesma coisa no trânsito também. A gente está dando o ok para que ele possa dar o primeiro passo. Sim, minimamente você tem uma empatia com o outro, minimamente você tem a sua atenção, minimamente você consegue dar o próximo passo. Mas lembrando que eu não fiz avaliação com o condutor ou com o futuro condutor enquanto ele estava no celular, eu não fiz avaliação enquanto ele estava estressado, enquanto ele estava precisando ir ao banheiro, enquanto ele não estava bem emocionalmente. Eu fiz a avaliação quando ele estava em bom estado, porque é isso que a psicologia faz. Eu não vou ser injusta. Injusta não. É até antiético a gente dizer que vai fazer a avaliação de uma pessoa que não está em condições para isso. Uhum. Então, a pessoa precisa começar a entender, ótimo, ela está pronta para o primeiro passo, dentro daquelas circunstâncias que são as ideais. Não coloque mais dificuldade onde a gente não precisa. Então, gente, que bom que vocês estão aí fazendo as interações com a gente. Ai, gente, eu tô aprendendo muito aqui, tá? E nós temos aí o doutor Oli, é isso mesmo? Oli Gen. Oli Germano, Isso.
Muito bem, ele até citou aqui, né? Ele até citou sobre o acidente que ele sofreu e que hoje, infelizmente, ele não consegue, né, mais pilotar. Gente, não é fácil. Eu falo porque, ó, todas as vezes que eu passo no mesmo lugar, eu não consigo, sabe? É muito recente também, né? Foi no mês 7 de 2020, então está recente. Então, para mim, é muito difícil. Hoje eu já tenho um certo cuidado diferente, né? A minha preocupação é muito com o retrovisor e eu sei que são sequelas, né, desse mal que eu sofri. Então, a todo momento eu estou olhando no retrovisor quando eu percebo, né, que o carro está aproximando muito de mim e eu tenho que acelerar mais um pouco. Então, veja os cuidados, né? Que isso também eu preciso controlar, porque já pensou se eu acelero demais, né? Há um desequilíbrio e eu acabe, né, batendo no carro da frente. Eu não sei, por alguma situação, talvez ele tenha que frear, né? Então, são esses cuidados que nós devemos ter, tá bom? É muito importante. Então, gente, que bom que vocês estão aí nos ouvindo. Esse assunto é de suma importância, né, na nossa vida. Então, você que dirige, você que gosta aí da velocidade. Vanessa, por favor, fala um pouquinho para quem gosta da adrenalina aí, porque tem gente que gosta muito, né, de correr e aí acaba, infelizmente, perdendo esse equilíbrio, tá? E Vanessa, por favor, fala um pouquinho pra gente, dá aí um conselho aí, porque eu sei que a maioria dos homens, né? E depois a gente vai fazer essa comparação rapidinho aí da prudência maior, né? Não querendo puxar sardinha para as mulheres, por eu ser mulher. Mas a gente percebe que o número de acidentes maior, né? São condutores, homens, que estão ali guiando no trânsito, tá bom? Então, por Sim. favor, responda aí pra gente essas duas. As Fala aí um estatísticas pouquinho. mostram que os rapazes de 18 a 29 anos estão aí na linha de frente, 4 vezes maior a possibilidade de se acidentar, justamente por entrar com esse pezinho aí no acelerador, que é doloroso, né? Muitas vezes, até o exemplo que você falou agora de eu olho para trás, o carro está muito perto, eu dou uma acelerada. Isso é o exemplo, assim, perfeito. Caiu como uma pluma para que a gente pudesse entender o que significa ansiedade. A ansiedade, ela tem duas funções quando a gente fala na nossa vida. Ela tem uma ansiedade segura, que nos leva a acelerar um pouquinho, porque eu estou me cuidando. E, ao mesmo tempo, ela tem que ser medida para que a gente não Verdade. ultrapasse isso. Então, isso que você está trazendo é o construto da ansiedade. É lindo ver você falar isso, porque algumas pessoas leem e não conseguem compreender por que a gente fala Entendeu? não exacerbada e nem mínima. Por que a gente fala sobre personalidade agressiva não exacerbada e não mínima? Porque a gente precisa ter esse meio termo. O ser humano, ele é Esse um ser que controle, né, busca Vanessa? equilíbrio, né? Então, o conselho que eu teria para os rapazes é: saia mais cedo, vamos ter um pouquinho mais de paciência. E se é para namorar, gente, sai e volte com segurança, volte para a família, volte para o trabalho. Que o trânsito não é o lugar de discussão, ele não é o lugar de ficar pensando em outras coisas. Nós estamos ali e curta a viagem. Porque eu acho que não tem nada mais gostoso que a gente acabou perdendo um pouco por causa da distância, a gente quer tanto ir para outros lugares, que a viagem da estrada acabou se perdendo, né? Gostoso dirigir, mas ficou tão perigoso dirigir na BR para viajar para uma vizinha, para viajar para uma amiga, para uma colega que mora pertinho, que a gente acabou perdendo o sentido de vamos curtir o caminho. Todo mundo só pensa Verdade. lá no objetivo, mas e o curtir o caminho, né? Então é preciso isso. Algumas coisas, as cidades hoje em dia, elas também falam, nós precisamos citar a arquitetura, né? A cidade ela deveria abraçar o pedestre, ela deveria abraçar a mãe de casa, a mãe da criança, a criança,
o pedestre, enfim, todo mundo, porque ela é para ser curtida. Não é uma correria. O ser humano se distanciou tanto do seu objetivo de qualidade de vida que ele acaba colocando outras coisas na frente. Então, quando a gente fala Uhum. sobre o ato de dirigir, a gente precisa pensar: essa cidade, ela está sendo construída para correr ou ela está sendo construída para diminuir a velocidade? Então, não é um trabalho solitário. Eu sempre converso com o arquiteto, com o engenheiro, para que a gente possa fazer essa análise. Se você vai para Brasília, Brasília tem umas ruas largas. As ruas largas, elas convidam a você dirigir. As ruas que são mais estreitas, elas convidam a você ir mais devagar. E toda vez que você tem um calçamento mais próximo do condutor, ou as árvores mais próximo do condutor, ele tende a diminuir a sua velocidade. Então, se você está sentindo que está acelerando, aí é um conselho muito mais especialista. Escolha trajetos que você possa ter contato com a natureza. Escolha trajetos que você realmente vai ter que parar. Os com sinais, eu prefiro trajetos com sinais, porque assim eu vou garantir que eu vou estar na minha mão. Não vou precisar me preocupar se, ai, quem vai parar é o outro, preferência é minha, preferência é do outro. Não há problema, o sinal vai me ajudar. Se o outro vai cuidar, aí eu vou lidar com isso no momento. Mas até então eu já estou escolhendo o caminho mais seguro. Verdade. E vamos lá fazer a comparação, por favor, sobre as mulheres e os homens aí no trânsito. A gente pode fazer essa comparação? Tem muita diferença? Tem uma diferença no sentido que, assim, deixa eu aproveitar e dar um feliz Dia da Mulher atrasado para você e para todas as mulheres que estão aqui. E Também. parabenizar, porque muitas vezes a mulher conquistar a carteira de motorista é um desafio, porque às vezes ainda dentro de casa o marido não quer, o pai não quer, o irmão não quer. E essa conquista de liberdade, porque a gente precisa falar. Ter uma carteira de Sim, motorista, ter a possibilidade de sair, é ter autonomia e independência, entende? verdade. E as mulheres, por si só, nós temos um perfil de longevidade. Nós vivemos mais, mas porque nós cuidamos mais. Elas sim são Verdade. mais cuidadosas, são mais detalhistas. Claro, a gente não pode generalizar. Tem homens que dirigem muito bem, mulheres que dirigem muito bem. E muitas vezes isso vem, na verdade, da sua prática, de como você consegue adquirir esse conhecimento. Então, desde que a gente está em casa, eu me surpreendo quando eu escuto algumas pessoas falarem que os pais escondem a chave para os filhos não pegarem o carro. E aí eu paro e penso, puxa, mas como é que foi a conversa desse pai com esse filho? Porque ele não está colocando em risco a própria vida, um bem material, ele está colocando em risco a confiança desse pai e dessa mãe. Por que esconder Verdade. algo? Porque, sabe, se eu estou escondendo um item, como é que eu vou contar uma coisa muito mais problemática que hoje em dia as pessoas precisam desabafar sobre bullying, a gente precisa conversar sobre saúde mental. E aí, como é que vai fazer isso, né? Então, as mulheres, a gente sempre teve esse compartilhar. A gente conta a nossa história, a gente escuta a história da outra, a gente sempre se ajuda. Então, a empatia, ela está muito presente. E se a empatia está muito presente no nosso universo feminino, ele vai aparecer consequentemente no universo do trânsito também. Eu acredito nisso. Tem pesquisas que mostram os perfis e quando a gente vai para a questão de seguradoras de veículos, geralmente os homens têm uma taxa bem maior para ser paga do que as mulheres, porque elas também já perceberam, as seguradoras também perceberam esse perfil. Ótimo, ótimo, ótimo. Que bom, Vanessa, que bom. Aprendi muito. Gente, muito importante tudo que foi falado até aqui, né? E nós estamos falando das mulheres. Eu quero saber aí, gente, aperta aí o coraçãozinho para me saber se vocês estão aí aprendendo direitinho, se vocês estão gostando do nosso assunto. Aperta, por favor. Talvez você que já sofreu um acidente, que talvez você que não consiga também dirigir, precisava, né, dessa orientação. Então, estamos aqui justamente para isso, tá bom?
para falarmos, conversarmos um pouquinho, tá bom? Sobre esse assunto que é de suma importância. Eu quero agradecer de uma forma muito especial para a Vanessa, porque ela topou, né, falar aqui para nós e eu tenho certeza que vocês também estão aí aprendendo, tá certo? E você que não entrou, você também vai ter a oportunidade aí. Depois nós estaremos lançando essa live aqui, tá bom? Postando aqui no Instagram e você vai poder acompanhar. Então, para fecharmos aí o nosso momento, eu não sei, já tem alguns dias que eu não faço live, eu não sei se eles já tiraram esse limite, né? Eu De estou uma aqui. hora, né? É que eu caí, eu também não sei se conta como ainda estar ou não estar, mas diz que aparece uma Isso. contagem. Isso. E a minha preocupação é justamente essa, para que a gente não corte aqui, porque eles só dão 5 minutinhos para finalizar. Então, você que ouviu tudo isso, por favor, ponha, coloque em prática no trânsito, tá bom? É muito importante, gente. Nós precisamos cuidar. E essa palavra, escreva até na geladeira para que você coloque, ó, empatia. Por favor, se coloque no lugar do outro, né? Esteja também aberto, viu, para pedir ajuda. Vamos deixar o orgulho de lado, né? Vamos também nos concentrar nesse equilíbrio necessário para esse momento. E eu tenho certeza que vários acidentes serão evitados, né? Nem vão acontecer, desde quando nós estivermos aí cientes, né, focados em cuidar também do outro. E os corações começaram aí, o povo está começando a ouvir agora. Que bom, gente, que vocês estão. Parabéns mesmo para a Vanessa, viu, doutor? Isso mesmo, ela passou várias informações aqui de suma importância para nós, tá bom? Condutores. E, de fato, eu espero, viu, doutor, aí que você consiga pilotar, tá bom? Que você consiga pilotar. Depois conte para nós esse desafio, vai aí devagarzinho, né, aos poucos, e que você possa vencer também esse medo, né? E possa voltar às ruas, mas isso com segurança. Nós temos aí o Jorge, o Gilmar, né? São todos condutores. Aqui eu tenho certeza que todos estão dirigindo, já que já tem a sua habilitação. E eu quero saber se tem alguém aqui em nossa live que está sofrendo desse mal, que é o medo, né? Aí você pode falar aqui pra gente, se você tiver alguma dúvida. Esse momento eu vou deixar bem rapidinho para que você, se você tiver alguma dúvida, se você quiser fazer alguma pergunta, tá bom? Para que a gente consiga fechar aqui com chave de ouro a nossa live, tá bom? Vamos lá? Você tem alguma dúvida? Alguma pergunta que você queira fazer aqui para a Vanessa? A Mônica está aí com a gente. Você pode perguntar a Kate, gente. Nossa, ela está lá em Portugal e ela está aqui acompanhando a nossa live. Que É, legal, que legal. que Aproveitar, legal. Joelma, e te agradecer pelo convite e que, embora a gente tenha algumas remarcações, deu certo. E eu queria colocar do lado da sua palavrinha empatia e a sua resiliência. Parabéns por você não estar desistindo de se locomover, de ter a sua independência de maneira segura, porque passar nesses lugares que causaram traumas são muito difíceis e é um Verdade. desafio que às vezes a gente precisa, porque é justamente um caminho importante para casa, para o trabalho ou para algum lugar Sim, especial para você, né? Então, isso estar mesmo. se desafiando a isso, parabéns. E é para isso mesmo que a psicologia está aqui, para que a gente possa se apoiar e que a gente possa se desafiar e crescer ainda mais, tá? Isso, E qualquer coisa, isso, você já sabe onde me achar. Você já está isso convidada mesmo. para a segunda semana de maio, que vai acontecer então o Maio Amarelo,
tá bom? Para em prol da psicologia do trânsito. E até lá, espero que você já possa se dizer a minha colega, que tenha saído os números certinho e a gente se apresente, então, como duas psicólogas, que é um prazer ter alguém tão Bom. especial como psicóloga no nosso ramo, tá bom? Ai, obrigada, obrigada, Vanessa. Esse trabalho é feito, né? Todos os dias, né? Nós precisamos fazer todos os dias. E assim, essa resiliência se faz necessário mesmo. E o que eu fico pensando, Vanessa, nós que somos psicólogas, né? Eu fico assim imaginando esses assuntos, como é de suma importância nós falarmos sobre a capacidade, né? A capacidade que a nossa mente tem. E que infelizmente nem todos exercem, né? E compreendem isso e não exercitam. Gente, é muito importante você exercitar a sua mente, você se desafiar também, você se autoconhecer, se autoavaliar, né? É muito importante. É, e assim, tem gente que fala, ah, mas eu não consigo. Você consegue. Essa palavra não consigo é o que está te bloqueando para que você não consiga mesmo, de fato. Então, quando você coloca palavras positivas, tem pensamentos positivos, né? Desfaz todo esse processo negativo. Gente, eu tenho certeza que você vai conseguir, tá bom? O seu objetivo. Então, você que tem um sonho de ter a sua habilitação, não desista, continue, persista, que você vai conseguir, tá bom? Talvez nós estejamos aí, né, Vanessa, falando até para alguém que está nessa situação, está desesperada, muito a sua habilitação e não consegue, e não consegue. Então, estamos aqui disponíveis, tá bom? Olha aí, Vanessa tá aí Sim, também. Se você sim. quiser, você pode seguir, tá certo? Eu já coloquei lá no Stories o Instagram de Vanessa. Você pode ir lá seguir, acompanhar todos os vídeos. Ela tem colocado vários vídeos lá, super legais, falando um pouquinho da importância do trânsito, dos cuidados, né? Eu estava lá conferindo, curtindo. Então, acompanhe também, gente, tá bom? E se você que ainda não me segue, por favor, segue lá também, né, Vanessa? Vamos compartilhar aí, vamos fazer essa interação gostosa, tá bom? Nesse Vamos momento. Eu mantendo. vou só, eu só vou ver aqui se teve alguém que quis perguntar alguma coisa para nós fecharmos aqui, gente, com o coração bem agradecido pela sua participação. Foi muito bom estar aqui com vocês. Foi muito bom conversar com a Vanessa. Nossa, foi assim, para mim foi maravilhoso. Eu aprendi Obrigada muito, por viu, mim Vanessa? também, foi ótimo. E eu tenho certeza que nós teremos vários outros momentos, né? Podemos tirar um momento aí para nós falarmos somente dos psicotestes, né? Falar um pouquinho sobre a importância, como as pessoas são testadas. Então, já estou dando aqui umas dicas aí para as nossas próximas lives, tá bom? Como se Então, sair bem e como se sair bem, porque eu quero que as pessoas se saiam bem, eu quero que todo mundo passe, eu quero que todo isso mundo possa mesmo. conquistar essa liberdade, porque é trabalhando a sua dificuldade que você vai conseguir. Não é Com lamentando a certeza. dificuldade, é trabalhando ela, é se esforçando. Isso mesmo. É por isso que a palavra é não desista, né, gente? Não desistir, jamais. Grave essa frase aí, por favor, na sua mentezinha, tá bom? E no momento que você estiver lá no volante, não, eu vou conseguir, tal, e você já vai ali com você, né, com esse pensamento positivo, eu tenho certeza que você vai, tá certo? E quem sabe, né, Vanessa, a gente vai ter aqui vários outros comentários aí depois da nossa live, quem quiser colocar, tá bom? Eu deixei uma Fiquem caixinha à especial para quem não vontade. conseguiu fazer a pergunta aqui. Deixei uma caixinha com a pergunta, a gente pode se mandar, eu vou compartilhar. Deixa lá se você está com um pouquinho de vergonha, fica tranquilo que a gente responde, sim. Certo. Olha, gente, que bom. Eu agradeço mais uma Obrigada. vez, tá bom? A sua parceria, esse momento que nós tivemos aqui, tá bom?
Obrigada a você pelo Deixa eu convite, ver. as Eu só pessoas tô por conferindo estarem aqui para aqui. mim não. Isso. Agradecer a cada um de vocês, gente. E eu não estou vendo nenhuma pergunta, mas como a Vanessa falou, ela já deu a sugestão, né? Então você pode ir lá e seguir e também conferir o story e colocar lá, tá certo? Então, muito Vamos tirar obrigada, uma Vanessa. foto. É aquele momento Vamos que a gente sim. faz uma foto, um print. Um print, isso mesmo. Aí, certinho, então. Pronto. Obrigada. Obrigada a todos, gente. Moniquinha querida, que está aí conosco. Fica à vontade, viu, gente? Mas que bom, eu tô achando que o Instagram tirou, viu, essa ideia aí, Parece esse que limite sim. de tempo, que até o momento. Então, obrigada, viu, Vanessa? Eu vou Obrigada. Boa fechar aqui. noite. Depois você pode, gente, compartilhar, tá certo? Essa live para quem você aí deseja, tudo bem? E acompanhe. Continue acompanhando aí, porque nós teremos outras lives, tá certo? E eu tenho certeza que será de grande proveito para a nossa vida, para, ó, a saúde mental, tá bom? Então, tchauzinho. Tchau. Boa noite. Ótima noite.